Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário em que você estiver ouvindo ao primeiro episódio do podcast do CAISM, o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Localizado na cidade de Campinas, aqui no interior do estado de São Paulo, o CAISM integra a área da saúde da Unicamp e é referência para a assistência, o ensino e a pesquisa no campo da saúde da mulher e do recém-nascido. O meu nome é Denis Cacique e eu sou uma das mais de 900 pessoas, dos mais de 900 profissionais que atuam neste hospital 7 dias por semana, 24 horas por dia. Entre esses profissionais estão incluídos, é claro, enfermeiros, médicos, radiologistas, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Essas são profissões que qualquer pessoa espera encontrar ao visitar um hospital. O que talvez você não saiba é que por aqui também atuam engenheiros. Cidadão não. E até mesmo um fotógrafo. E é justamente em comemoração ao Dia do Fotógrafo, que acontece em 8 de janeiro, que nós produzimos esse primeiro episódio do podcast do CAISM. Nosso convidado, como não poderia deixar de ser, é o fotógrafo Néder Piagentini do Prado, que trabalha no nosso hospital há mais de 3 décadas, vejam só, muito provavelmente desde o início do CAISM, que foi inaugurado em 1986, e que tem histórias muito interessantes para compartilhar comigo e com você, inclusive uma em que ele e um engenheiro se meteram a operar nada menos que um tomate. Néder, primeiramente eu quero agradecer a você, agradecer a sua disponibilidade por participar do primeiro episódio do podcast do CAISM. Eu tenho certeza de que a comunidade do hospital ficará muito feliz por poder conhecer um pouco mais da sua história. E até mesmo quem não atua aqui no hospital ficará feliz e interessado por saber como, afinal, atua um profissional de fotografia dentro de um hospital universitário. Você consegue explicar para a gente? Isso é uma pergunta muito importante. Esta é uma pergunta muito importante devido ela ser feita a mim toda vez que eu vou fazer uma entrevista no consultório, alguma coisa assim. As pessoas perguntam, mas o que faz um fotógrafo no hospital? Eu atuo, além de fotografar eventos, visita de autoridades, inaugurações de alas, né? Também faço a questão de apoio aos professores, né? Os docentes. Então, por exemplo, se eles precisam de uma imagem para uma aula de um raio-x, sou eu que vou fazer essa cópia. Eu faço essa cópia de imagens. Se eles já têm uma imagem, mas querem fazer um recorte ou querem fazer uma edição, sou eu que faço também. Temos questão no centro cirúrgico, quando existe um procedimento novo que eles querem passar aos alunos, documento isto, faço foto de peças cirúrgicas, equipamentos possam ter dado defeito e que precisam ir para manutenção, costumo fazer a documentação. Equipamentos, instrumental cirúrgico, por exemplo, foi feito um trabalho bastante extenso pela Central de Material Esterilizado, que eles quiseram catalogar todas as peças, né, que existem nas caixas cirúrgicas. Então, também nós atuamos nesse sentido. Então, para ver como é bem extenso, né, o nosso trabalho. Envolve desde festas de comemorações até assuntos mais técnicos. Néder, você mencionou que eventualmente precisa fotografar alguma atividade no centro cirúrgico. Você consegue dar algum exemplo de evento, de cirurgia, de procedimento que você tenha fotografado lá, ou filmado, se tiver sido o caso? Sim. Existe um trabalho bastante extenso feito com placenta percreta. Eu acompanho desde o momento em que a cirurgia inicia até o momento em que eles fecham a paciente, né? E, inclusive, depois disso também a peça cirúrgica, até como uma questão de documentação, né? O que foi removido e por que foi. Essas cirurgias costumam ser extensas. Houve casos assim que eu entrei às 9 horas da manhã e só saí às 5 da tarde, acompanhando todo o processo, né? Casos de também cirurgia plástica, de reparo, né, mamário. Outros casos também
em que foram feitas técnicas mais elaboradas, né, que precisavam ser documentadas para os alunos poderem aprender. Então, isso é rotina nossa. Agora, Néder, à medida que você comentava seu trabalho no centro cirúrgico, eu me dei conta de que, na verdade, você não é, a rigor, um profissional da saúde. Você não é um médico, não é um enfermeiro, é um fotógrafo. Como fotógrafo, você precisa focalizar, quando trabalha no centro cirúrgico, o corpo humano de um modo, de uma forma que nem todo mundo está disposto a ver. Tem gente que tem aversão a sangue, por exemplo. Como foi para você o processo de adaptação a esse ambiente, a esse tipo de trabalho? Foi tranquilo? Eu já havia tido uma experiência anterior. Eu fiz um curso de instrumentador cirúrgico. Então, lá, nesse curso, a gente já havia entrado em sala cirúrgica, né? E eu lembro bem quando fui chamado a primeira vez a participar, né, documentar uma cirurgia, o médico perguntou: você não vai desmaiar aqui não, né? Eu falei assim: não, pode deixar que eu já fiz instrumentador. Ah, então tá bom, então já está em casa. Falei. Então, assim, a crueza, né, da cirurgia em si, eu já havia passado por essa experiência, então não me afetou quando eu vim trabalhar para o hospital. Agora, Néder, você fala desse trabalho com muita tranquilidade, né? Afinal, você não está fazendo isso há uma semana. A gente sabe que você trabalha na Unicamp há muitos anos. Há muitos anos. E não foi exatamente com esse tipo de trabalho, curiosamente, que você começou a trabalhar na Unicamp. Como foi mais ou menos a sua história de evolução aqui dentro da universidade? Senta que lá vem a história. Eu entrei em 1986, quando eu estava iniciando o CAISM. Então já fazem 35 anos, né, que eu estou. Mas, em princípio, eu iria trabalhar num laboratório de genética, pelo Fernando Arena. Foi ele que estava implantando esse laboratório aqui no CAISM. E aí ele precisava, além de alguém que trabalhasse no laboratório, que seria a minha função, também alguém que documentasse, fizesse a revelação dos filmes que os técnicos iriam fazer no microscópio. Então, para quem não conhece, assim, era um trabalho feito com os técnicos fotografavam os cromossomos, aí eu estaria revelando esse filme, ampliando foto, e depois eles iam recortar para fazer o pareamento, para ver se havia algum problema genético com a mãe ou com o pai, para uma futura criança. E por isso, então, não havia um laboratório fotográfico aqui no CAISM. E eu fui, então, trabalhar no Centro de Comunicação, que hoje é a TV universitária, né? TV da Unicamp. Pedro Ximenes e a Leonilda Ximenes é quem me apresentou assim, todo o universo da fotografia, porque até então eu iria ser um laboratorista, praticamente só iria estar revelando filmes e revelando fotos. Mas aí eles disseram: olha, você veio para fazer um estágio aqui, então nós vamos te ensinar tudo. E foi o que aconteceu. Eu passei também a fotografar, trabalhar com slide. E o Centro de Comunicação atendia toda a Unicamp. Então eu tive bastante conhecimento em várias áreas, né? Então a gente atendia biologia, física, nutrição, engenharia de alimentos, educação física. Então lá também já na biologia tive alguns contatos com ratinhos abertos e a parte de peças anatômicas, né, que eles guardam para estudo, principalmente o pessoal que faz educação física precisa da musculatura. Então ali eu já fui começando a ter contato também com essa questão biológica, né. Fiquei lá durante 5 anos, até que foi criado a assessoria técnica aqui no CAISM. E aí eles precisavam de um fotógrafo para dar suporte técnico, né, às aulas, e foi aí que eles me chamaram para criar o laboratório. Toda a parte do laboratório fotográfico foi criado com nosso auxílio. Nós viemos e eu trouxe todo, né, assim, o know-how de como é que iria ser construído esse laboratório fotográfico, tanto de equipamentos como parte de alvenaria também. Néder, agora me bateu uma curiosidade aqui. Você deve ter observado uma evolução tecnológica bastante notável durante esse período de evolução, né? Afinal, você começou aqui em 86. Você consegue dar alguns exemplos de equipamentos que você utilizava lá no início da sua carreira aqui no CAISM ou nos laboratórios da Unicamp e que hoje são
em relação às tecnologias disponíveis, são totalmente obsoletos e provavelmente desconhecidos? Sim, houve uma tremenda mudança mesmo. Quando eu vim para criar esse laboratório fotográfico, né, nós trabalhávamos ainda com ampliador, tanques de revelação, espirais para revelar filme. Você trabalhava com rolos de 30 metros que depois você entrava na câmera escura, no completo escuridão, para cortar em tamanhos de 12 exposições, 36, 24. Hoje em dia isso não acontece, as pessoas talvez nem conheçam o que é um filme, né, fotográfico. Havia esmaltadeira para deixar o brilho nas fotos, havia secadora de filme, havia a processadora que fazia a revelação de slides que você tinha que começar no completa escuridão, contando o tempo mentalmente e trocando, né, os banhos até chegar no momento que você podia acender as luzes. Eram coisas assim bem artesanais, né, que você tinha que pôr a mão na massa mesmo para a coisa sair. Eu me lembro bem também quando eu recebi o primeiro computador. Eu não sabia nem ligar, né? E muito menos desligar depois que ele estava ligado, né? Eu tive que contar com a ajuda dos meus colegas lá para passar a usar essa ferramenta de trabalho. Me lembro também da primeira máquina digital. Torci o nariz para quando eu vi o resultado dela, achei que era bem inferior ao que eu estava acostumado a fazer, mas aí elas foram evoluindo e hoje dificilmente você percebe a diferença. Mas realmente houve esse período de transição e foi tudo assim feito de uma hora para outra. Alguém chegou e falou: olha, vamos te comprar uma máquina digital. Pois é, e aí eu tinha que sair de uma Nikon analógica e entrar para uma digital sem nem saber como é que era o resultado disso. Mas a gente foi se adaptando aos poucos e hoje em dia já domina isso, né? O Néder, é muito irônico ouvir você compartilhando suas lembranças conosco, principalmente quando você fala das suas dificuldades iniciais para lidar com o computador, por exemplo. E eu digo que isso é muito irônico porque hoje você é supervisor da seção de assessoria técnico-científica. E um dos seus trabalhos é nos ajudar constantemente com a edição de imagens, né? Então, para mim, para boa parte dos funcionários que te conhecem aqui no hospital, você é visto como um certo mago das imagens. Você e o Claudinei, que um dia talvez venha a ser o entrevistado da vez, né? Então é irônico ver que, de fato, ninguém nasce pronto, né? Você teve um processo de aprendizagem aí. É muito, muito irônico isso, muito interessante. Agora, já que a gente está falando de evolução tecnológica, me ocorreu que hoje, o que na verdade é óbvio, né? Todo mundo tem uma câmera de celular na mão. Aliás, tem uma câmera na mão por meio do celular. E, de certo modo, você tem uma concorrência absurda, né? Que até pouco tempo atrás a gente não existia, né? A câmera era um objeto relativamente caro. E eu acho que eu errei um pouco na contagem de tempo, porque eu tenho em mente os anos 80, 90, e não faz tão pouco tempo assim. Agora, de qualquer modo, é comum você encontrar com profissionais, com fotógrafos amadores, né? Então, eu queria perguntar para você, como você enxerga a diferença entre um fotógrafo profissional, que é o seu caso, e um fotógrafo amador, que é o caso de todas as outras pessoas, né, que têm seus celulares aí com câmera? E essa pergunta estava no roteiro que a gente compartilhou com você, e eu quero deixá-la um pouquinho mais difícil, tá? Eu quero saber como você vê a concorrência das novas tecnologias que a gente tem, por exemplo, no centro cirúrgico, que filmam todo o processo, que filmam a cavidade abdominal durante a cirurgia, que filmam a sala, que filmam o trabalho dos profissionais. Qual que é a diferença para você entre um fotógrafo humano, profissional, um fotógrafo amador e essas máquinas que estão registrando as imagens no processo de atenção à saúde? É uma resposta bastante complexa. Nós temos aqui momentos em que nós somos gratos por isso acontecer, né, se a tecnologia existir, porque ela desafoga um pouco, né, do trabalho, em que havia assim um chamado mais constante para centro cirúrgico, e hoje isso já diminui. Mas a questão dos fotógrafos amadores, como poderíamos dizer, eles ajudam e atrapalham. Por que ajudam? Porque eles estão ali junto, documentando aquele momento, né, cada um com a sua visão diferente, alguns com técnicas diferentes também, mas
pela quantidade de pessoas que se encontram na mesma ocasião tentando documentar o mesmo evento, aí é complicado. Há momentos em que eu os atrapalho, porque cruzo a frente deles, que como fotógrafo profissional eu tenho que procurar um melhor ângulo, a melhor luz, a melhor incidência, e eles estão ali na minha frente. É complicado, eu chego a atrapalhá-los e algumas vezes eles também me atrapalham. Quando é uma fotografia, normalmente a pessoa fotografa, faz sua selfie e tal e sai. Se a pessoa estiver filmando, é mais complicado ainda. Eu vou cruzar a frente dele várias vezes e não posso estar me importando muito com isso não, porque eu também tenho que defender o meu local para garantir a minha foto, né? Não sei se eu deixei de responder alguma coisa, mas... Você deixou, você está fugindo dos seus concorrentes robóticos. Robóticos, exatamente, os robóticos. Então, ele cai naquela mesma questão. Eles ajudam de uma maneira... porque daí então o chamado para centro cirúrgico tem sido menor e com isso então eu consigo fazer a parte de edição de fotografia com mais calma, né? Porque antes era uma correria, às vezes eu estava editando alguma coisa, alguém chamava para sair correndo para o centro cirúrgico e hoje eles conseguem fazer isso, né? Alguns residentes já fotografam peças que já né? Não preciso estar lá para fazer, então é aquela mesma coisa, ajuda num momento e compromete assim no sentido de que tem horas que eu falo assim, poxa vida, eu gostaria de estar ali e não posso, porque eles já vão se virar, né, com o equipamento que eles têm. Algumas cirurgias são interessantes, até gostaríamos de participar, mas né, já não é necessário. Néder, você disse pra gente que às vezes você não precisa subir ao centro cirúrgico para fotografar, para registrar um determinado procedimento, porque já existe um residente, por exemplo, fazendo esse trabalho, né? Então, pensando nesse residente, que é um médico, não é exatamente um fotógrafo, e voltando à questão da diferença entre um fotógrafo profissional e um fotógrafo amador, você diria que a obediência a uma ética profissional específica, a ética profissional do fotógrafo, também é uma diferença entre esses dois tipos de fotógrafos? Correto. Há uma preocupação bastante grande quando eu sou chamado, principalmente quando eu vou fotografar pacientes. Eu sempre peço, quando eles me ligam, né, para comparecer lá, eu falo assim, olha, avise a paciente que ela será fotografada. Isso é importante, porque estará sendo o médico informando a paciente sobre a fotografia. Houve já ocasiões em que, por algum motivo, isso não foi feito, eu chego assim, e aí então eu tenho que me apresentar. Olha, eu sou fotógrafo do hospital, já faço isso já há 30 anos, e vim documentar, né, a sua lesão, ou, enfim, o seu tratamento esteja sendo feito pela enfermagem ou pelo médico. Então essa é a nossa preocupação, primeiro informar, né, que estará sendo feito isso. A segunda pergunta que eu faço é, você permite? Porque já também houve ocasiões em que a pessoa ficou na dúvida, receosa, e aí eu falei assim, olha, está na sua decisão de se permitir ou não. E houve casos em que a pessoa não permitiu, né? E a gente respeita então isso. Também quando vamos fazer esse tipo de fotografia, a gente procura nunca documentar o rosto da pessoa. Essa é uma questão também que a gente faz questão de poder avisar. Olha, nós vamos fotografar o local, seu rosto não vai aparecer, né, para que ela possa se sentir então mais tranquila com relação a isso. Você falou dos residentes, às vezes acontece deles fotografarem e depois aparecer lá a foto que eles fizeram para eu dar uma consertadinha. E como é que é lidar? Você percebe que tem uma diferença de qualidade, eu imagino, entre as fotos que você registra e a que eles registram, né? Afinal, você mesmo disse que tem todo um cuidado com a iluminação, com o ângulo. Eu acho que para você deve ser gritante comparar uma foto profissional com uma foto amadora, não é? Isso acontece. E olha que eu vou falar para você que às vezes não é nem residente, às vezes é um docente. E já aconteceu assim, eu vou contar um caso aqui sem dizer quem. A pessoa dizer assim, olha, eu tento fotografar raio-x e minhas fotos ficam horríveis. Como você está fazendo? Aí ele pegou, né, a foto, colocou no negatoscópio lá na sala e bateu com flash. Eu falei assim,
Tá aí o problema. A luz tem que vir de baixo, não pode vir de cima. Você tem que desligar. A primeira coisa que você vai ter que fazer é desligar o seu flash. Senão nunca vai sair uma foto decente. Segunda, procurar assim, enquadrar o mais próximo possível. Não enquadrar muito o aparelho em si, mas o raio-x propriamente dito. E depois é o ângulo que você está usando. Você está usando um ângulo inclinado, a foto vai sair com uma extremidade menor e a outra maior, devido ao ângulo que você está usando. Enfim, a gente vai passando a nossa tarimba de muitos anos, né, para poder ensinar o docente. Você já explicou isso, mas quem está nos ouvindo talvez não tenha entendido. Então, eu acho importante voltar a esse ponto. Quando um residente, quando um docente, ou seja, quando um professor, um pesquisador da Unicamp registra a imagem de uma paciente, qual que é a finalidade dessa imagem? Um profissional pode compartilhar essa imagem na rede social dela, por exemplo? Como que essa imagem é utilizada? Normalmente são para arquivo médico ou para uma aula, em que ele vai compartilhar aquele caso, né, com seus colegas e com os residentes, seus alunos, ou para manter no arquivo, né, no SAMI, a evolução, né, da lesão ou do tratamento. Não é possível fazer divulgação disso em lugar nenhum. O que você documenta no hospital é para uso do hospital. A gente que trabalha na área da saúde, que trabalha em um hospital, corre certo risco de se dessensibilizar, de se desumanizar e de perder aos poucos a capacidade de identificar a beleza nas coisas, de identificar as histórias das pessoas, de se envolver, de se emocionar. Você mesmo há pouco mencionou que às vezes é solicitado a fotografar uma peça, né? Esse vocabulário que começa a marcar o nosso discurso é um pouco sintoma desse processo, né, de dessensibilização. No fundo, quando a gente fala de uma peça, a gente está falando de um órgão. De um órgão, né, de parte de um corpo humano, de uma pessoa. E não está exatamente incorreto, porque é de fato uma peça, mas a peça é parte de uma pessoa. Então, eu faço toda essa reflexão aqui para te perguntar qual ou quais histórias te marcaram ao longo da sua atuação aqui no CAISM como fotógrafo. Você tem em mente alguns relatos que possa compartilhar aqui conosco? Sim, principalmente as cirurgias reconstrutivas realmente me impactaram bem no começo, assim, né, quando você começa a fotografar isso, você vê a beleza nisso. Hoje, depois de tantos anos, é mais uma, né? Ocorre realmente essa questão da falta de sensibilidade. É mais uma rotina. Mas para a paciente em si, é aquele momento em que ela finalmente tira as bandagens e vê a sua reconstrução mamária, aquilo impacta, né? Tanto você que está ali, o médico também, e a paciente em si. Então, esse é um exemplo, né, para a parte feliz da coisa, né? E há também aqueles momentos difíceis, quando você vai fotografar um procedimento, por exemplo, cirúrgico, o paciente está anestesiado, então está inerte ali, né? Você não está tendo um contato das suas reações. Mas num procedimento de enfermagem, por exemplo, né, o debridamento de uma ferida ou a limpeza dela, em que você vê o sofrimento da pessoa, aquilo mexe. Aí nessa hora não há como você dizer assim, sou insensível nisso. Talvez o profissional que já lide com aquilo todos os dias e tem que fazer aquilo todo dia, não seja tanto. Mas para mim, como é uma coisa esporádica, aí mexe bem. Chega a tocar, sim. Mas mexe bem em que sentido? Você se emociona na hora? Você fica pensando nisso depois? O que é esse mexe bem? Só compartilha isso, com a gente. Na hora, exato. Eu sinto um desconforto assim na hora, né? Por estar vendo que aquilo está doendo e eu me ponho no lugar da pessoa, né? Que aquilo realmente não deve estar sendo muito bom, né? Não está sendo bom realmente, né? Em momento algum. Mas com os anos, aprendi a esquecer depois. Aquilo fica no momento. O momento é impactante. Mas depois que eu terminei o meu trabalho, aí eu vou me preocupar com outras atividades e aí então aquilo já não me acompanha nem para casa, por exemplo. Nunca
aconteceu um caso de eu ficar pensando em casa sobre, né, o que aconteceu no hospital. Voltando à história das câmeras digitais, né, o surgimento desse tipo de tecnologia ampliou enormemente a quantidade de fotos que nós podemos produzir. Você tinha mencionado antes, né, que a gente tinha filmes, rolos de filmes com 12 poses, 24 poses. Aquilo é um sofrimento, né? Porque a gente registrava as fotos sem saber se elas tinham ficado boas, e às vezes a gente tinha cometido algum erro na hora de manipular o filme e tinha perdido o rolo todo, né? E aí as imagens registradas de uma determinada viagem se perdiam, né? Mas hoje isso não acontece, porque a gente tira foto, já visualiza ali no momento, e não tem muito limite, né? Quer dizer, o limite é a nuvem, né? Se a pessoa tiver uma assinatura de um software de armazenamento em nuvem, ela fica tranquila em relação ao espaço. Agora, em contrapartida, um dos efeitos dessa grande produção de imagens é a dificuldade de se preservarem as melhores imagens e de se conseguir resgatá-las facilmente. Essa é uma dificuldade que você não pode ter. Conta pra gente como você organiza as imagens que você produz aqui no Caísme. Nós tínhamos muita dificuldade, quando ainda no processo analógico, desse armazenamento. Guardávamos algumas coisas em álbum e havia umas gavetas para guardar os slides, mas eles são perecíveis, né? Pegam fungo e tal. Acabamos deixando com os docentes a maior parte deles, justamente porque eles eram que estariam usando, do que deixar eles armazenados e acabar, né, perecendo. Aí, com o advento da fotografia digital, no começo as imagens tinham pouco peso, né, vamos chamar assim, eram tamanhos mais reduzidos de arquivo, e a gente conseguia manter um bom arquivo através de CDs. Aí as imagens foram ficando maiores, tivemos que fazer isso em DVDs. Aí nem os DVDs mais estavam dando conta. E aí a gente teve que apelar para a nuvem, né? E hoje é esse sistema. E o arquivamento, então, deixou de ser em CDs e DVDs, que eu guardava por departamentos, seções e divisões. Então, por exemplo, eu tinha CDs que era da enfermagem, CD que era da obstetrícia, CD que era da... Ia guardando isso, assim que eles iam enchendo, iam guardando, mas com o mesmo nome. Mas se tornou inviável, como você falou, a quantidade hoje de fotografias que você faz é muito maior. Hoje eu posso sair, por exemplo, de uma placenta pré-crépita com mais de 100 fotos. Mas aí eu também aprendi uma outra coisa. Uma vez eu ouvi uma entrevista de um fotógrafo famoso. Ele disse o seguinte: olha, guarde as boas fotos. As fotos ruins, sabe o que você faz? Detona. Ou seja, desapareça com ela, rasgue, joga fora ou apague da memória. Exatamente isso que eu tenho feito. Eu só guardo aquelas que realmente têm uma qualidade boa, que vão servir para o futuro, né? Não adianta você guardar uma grande quantidade de fotos, sendo que algumas delas você vê que são repetitivas, outras que não estão com uma qualidade tão boa para ser usada. Mas mesmo assim ainda existe o problema do armazenamento. Então você tem que ser muito criterioso, porque quando alguém pedir essa foto, muitas vezes a pessoa, já acontece muito, ela fala assim: olha, lembra daquela cirurgia assim, assim, assim. Quer dizer, eu vou ter que lembrar, né? Primeiro que ela está falando de uma foto, eu vou ter que lembrar dessa foto. Depois ela vai dizer assim: você não arruma para mim, porque eu vou precisar levar num congresso, tal. Correto. Aí começa então a minha pergunta: em que ano foi isso mesmo? Porque o meu arquivo se baseia em ano. E depois, então, pelo ano, eu vou pelos departamentos. Então, esse docente que requer a imagem, ele é da obstetrícia, então eu vou no ano X, na pasta obstetrícia, e aí, então, procurar as cirurgias. Né? Então, esse é o meu método de arquivo. O que é uma cirurgia, o que é feito em ambulatório, o que é feito em enfermaria, o que é feito em centro cirúrgico. Então, em todas essas divisões, para eu saber exatamente onde encontrar a foto quando precisa. Então, pelo menos a informação de que ano eu preciso. Mas já ocorreu casos de que a pessoa não lembrava. Aí eu tive que ir pela especialidade dela e percorrer toda a pasta dela, os anos, até encontrar aquela imagem que ela precisava. Provavelmente, Néder, com essa primeira dica, essa que você recebeu de um colega fotógrafo,
você já livrou muita gente da necessidade de comprar um outro aparelho de celular, sob o pretexto de que o aparelho atual está com a memória lotada, né? Porque se a gente começar a fazer uma limpeza ali nas nossas fotos repetitivas, nas fotos mal tiradas, nos filmes mal feitos, isso já vai liberar um bom espaço. Espaço Então, de memória, exato. eu acho que as fabricantes de celular nesse momento, porque com certeza os proprietários da Samsung, da Apple, eles estão ouvindo o nosso podcast. Os fabricantes de memória para celular também não vão gostar muito desse meu conselho. Verdade, os fabricantes de memória também, né? Eles estão ouvindo e vão enviar uma cartinha aqui pra gente, uma cartinha, né? Que é super moderna, super atual. Uhum. Moderno. Agora, Néder, uma outra dica que pode ser muito útil para a gente, não tem a ver muito com o armazenamento, mas tem a ver com o processo mesmo de registro das fotos, né? Que dica você acha que seria interessante compartilhar com a gente? Ou que erro você vê as pessoas cometendo na hora que registram a imagem e você acha que são possíveis de serem evitados? Ok. Em princípio, fotografia é grafar ou preservar a luz, né? É uma maneira de imprimir a luz, fotografia. Luz é o principal. Às vezes eu vejo o pessoal tentando fazer fotos em lugares escuros ou saindo de um ambiente externo. Por exemplo, por que fotos em praia realmente ficam lindas? Porque o sol ali é, né, presente, com todo o seu esplendor. Então, ficam fotos em praia e ficam lindas. Por quê? Porque tem muita luz. Então, essa é uma das recomendações. Preste atenção na luz. Use flash até mesmo em ambiente externo, porque muitas vezes a sombra do sol vai prejudicar as feições da pessoa, né? Elas vão dar sombras no olho, ou vão projetar alguma sombra no nariz. Então, se você completar isso com a luz de flash, você vai estar amenizando essas sombras. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, aquelas supostas rugas que aparecem nas fotografias, quando as fotografias não são automaticamente editadas, né, porque tem softwares que fazem isso, essas supostas rugas, na verdade, são efeito da baixa iluminação. Exatamente. Não não é o seu envelhecimento, não é... Perfeito, eu acho que essa dica aí vai pegar. Culpado é a luz ali na hora, incidindo no lugar errado, então, né, você pode corrigir isso usando um flash. Não, mas compartilhei outras dicas. Desculpa te interromper, mas é que essa particularmente me afetou aqui um pouco. Tá certo. Aí depois nós temos a questão do foco. A máquina fotográfica digital, ela tem diferente das analógicas, ela tem um certo momento em que ela busca foco. Isso, se você disparar a máquina enquanto ela está buscando foco ainda, você vai perder essa foto. Ou ela vai ficar com uma qualidade. Isso acontece até comigo. Às vezes, na ânsia de fotografar aquele momento de entrega do prêmio da pessoa, é por isso que eu nunca faço uma. Eu faço várias, porque aí dá tempo da máquina poder buscar o foco e então você pelo menos salva uma foto depois em qualidade de foco, né? Então seria esse. Primeiro espere a máquina focar e aí dispare. No caso de haver um instantâneo muito rápido, você então pode fazer várias fotos, que uma delas você vai conseguir o foco ideal. Então, luz, foco. Outra coisa é na hora do disparo. Isso eu aprendi quando eu fazia fotos de raio-x, por exemplo. Se você disparar uma foto que precisa de alguns minutos para ser impressa, né, hoje, no caso, do digital, né, com o processador, ele precisa de uns minutos para poder processar essa imagem. Se você disparar ela com o seu famoso dedo disparador, ela vai tremer. Então, isso também acontece se você for fotografar num ambiente escuro. Então, o que você deve ter suave ao toque no disparo, para que não ocorra o movimento da máquina na hora que você pressiona, né, o disparo dela. Às vezes a pessoa toca na tela, né, que hoje os digitais são os celulares principalmente, você toca na tela, e se você tocar muito forte e o ambiente não está iluminado adequadamente, ela vai demorar para o processo e aí a foto vai perder qualidade devido ao tremor do equipamento.
A gente caminha para o finalzinho da nossa gravação, né? Então eu quero agradecer, né, o fato de a sua disponibilidade para vir aqui conversar conosco. Parabenizá-lo antecipadamente, porque a gente está gravando isso em comemoração ao dia 8 de janeiro, que é o Dia do Fotógrafo, e lhe fazer a última pergunta, que é a seguinte: ao longo da sua história aqui no CAISM, você tem uma fotografia preferida, uma fotografia que mais te marcou, a sua fotografia favorita? Qual que é? E ó, eu já antecipo que a gente vai compartilhar essa sua fotografia, se ela já não for amplamente conhecida, juntamente com a publicação desse episódio. Correto. Assim, houve um momento em que o CAISM não havia uma identidade, né? Assim, ele não tinha um logotipo, uma logomarca, né, que pudesse representar o CAISM. E logo que eu vim para a Astec, isso lá para 91, mais ou menos, a entrada que hoje é só para os funcionários era a entrada geral do hospital. E alguém, no caso, acho que deve ter sido minha chefe, falou assim: olha, a gente precisa fazer uma foto da entrada do CAISM. E nós vamos fazer uma diurna e uma noturna. Falei, tá bom, ok. Aí foi acionado o pessoal para não permitir que estacionassem, né, na frente do hospital enquanto a gente estava fazendo essa documentação. E quando chegou a noite, o pessoal não sabia, né, e veio lavar a frente do hospital. E eu estava lá fotografando. Mas quando eu vi o brilho da água no piso do hospital, eu falei, nossa, isso vai ficar muito bom. Aí eu falei assim, não sequem agora não. Falei para o pessoal da limpeza, falei, não, deixa molhado assim que eu preciso fazer essa foto agora, nesse momento. Então, junto à luz da iluminação do prédio, com a luz de iluminação interna e mais tudo isso refletido naquele chão molhado, ficou uma foto bastante emblemática que depois foi usado como identidade visual do hospital. Durante muitos anos, aquela foto foi levada assim, toda vez que queria se mostrar o hospital, era aquela foto que era representada, né? Então ela foi para o exterior, né, para congressos exterior, foi para todo o Brasil, e realmente essa é a foto que mais me marcou aqui, né? Tanto porque as pessoas perguntavam, quem fez essa foto? Foi o Néder. Então, realmente ficou uma coisa bem marcante. Existem outras, só que eu já não as tenho mais, né? Eu lembro uma vez em que um engenheiro precisava mostrar uma fuga de eletricidade de um bisturi elétrico, né? E nós usamos um tomate para fazer isso. Agora, fazer disparar no momento exato em que essa fuga acontecia, aí foi um desafio que me marcou bastante. Até hoje eu realmente fico constrangido por não ter ficado com essa fotografia que nós acabamos entregando, né, para a pessoa, poder mandar para, naquela época ainda era foto impressa, mandar para a empresa que fazia o bisturi, que estava ocorrendo essa fuga, né, e aí então perdemos a foto. Então é a segunda. Foi uma tentativa e erro por vários momentos até que pudéssemos mostrar o momento exato em que pulava a centelha do bisturi para o tomate. Bom, para quem não conhece o bisturi elétrico, é como se nós tivéssemos aquele bisturi convencional, né? Uma espécie encapado, de lâmina. Né? Ele era encapado justamente para não dar choque, e era justamente a fuga nesse encapamento dele que acontecia isso. Então, a diferença do bisturi convencional é que ele passa uma corrente elétrica para cauterizar e evitar hemorragia. Sim, isso. Né? Ao mesmo tempo que ele está cortando, ele também já vai cauterizando os vasos menores, né? E você e o engenheiro fizeram nesse dia uma espécie de cirurgia no tomate. Tomate, exatamente. Tomate foi a vítima da hora lá para receber o choque. E você conseguiu Sim, registrar essa centelha? Foi possível, exato. Nós deixamos uma baixa iluminação para poder mostrar a centelha pulando do bisturi para o tomate. Bom, fantástico. Acho que a gente termina em muito bom tom, assim, com essa história fantástica aí do dia em que o Néder registrou a cirurgia no tomate aqui no CAISM. Tá, Néder, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, por vir participar aqui. Eu acho que você não tem dúvidas disso, mas você é uma pessoa muito benquista por todas as equipes do hospital. Então fica registrada a nossa homenagem a você. Tá? As portas ficam abertas para que você participe outras vezes, sempre que quiser.
E eu espero que em breve nós possamos produzir episódios semelhantes com figuras tão interessantes quanto você, que nós temos, com quem nós temos o orgulho, a satisfação de conviver aqui no CAISM. Até a próxima. Até a próxima.